Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esta sequência de palestra que nós teremos hoje sobre o nosso Feirão do Emprego. Esses conteúdos são muito mais focados para as pessoas que estão buscando uma nova recolocação, uma nova posição, uma nova oportunidade dentro aí da realidade que a pandemia nos impôs, ou também sobre algum curso que você esteja aqui conosco no ENIAC, cursando neste momento, e que você está buscando um estágio, uma colocação nova. Então, hoje teremos eu, professora Priscila, o professor Max, batendo um papo aqui sobre vários aspectos importantes dentro dessa conquista deste novo desafio profissional. Eu sou o professor Rodrigo Fucunaro, sou aqui do ENIAC, estou à frente do marketing da instituição também à frente do Comatec. Eu sou formado em marketing, sou pós-graduado em administração de empresas, tenho alguns outros cursos, estou cursando sociologia e queria dividir com vocês hoje um pouco dessa experiência que eu venho acumulando ao longo desses anos. Para a gente bater um papo hoje, eu escolhi o nosso conteúdo de análise de currículos, né? E para que a gente possa aí começar, é importante que a gente reflita sobre o que é um currículo. Qual é a função de um currículo? Aqui no Brasil, principalmente, nós temos aí, eu vou utilizar o gráfico de Pareto para fazer uma análise, nós temos quase 80% da população buscando novas oportunidades de emprego através dos currículos. E isso faz com que você tenha um engarrafamento, um tráfego muito grande de currículos dentro das instituições que têm essas vagas, dentro das agências de emprego. E é importante que você entenda como você consegue se diferenciar deste mar aí tão grande de currículos em que você está navegando, né? Mas antes de falar especificamente sobre currículo, eu queria falar um pouquinho sobre como você vai conquistar essa vaga e que isso não depende exclusivamente de um pedaço de papel, isso não depende apenas de um currículo. Existe uma lógica no mercado que eu gostaria muito que tivessem me falado anteriormente, mas eu acabei descobrindo isso um pouco mais à frente na minha carreira, e no momento em que eu descobri isso começou a fazer muito sentido e mudou a minha vida, a minha maneira de enxergar e me relacionar com o mercado de trabalho. É uma lógica muito simples, eu tenho certeza que de hoje em diante vocês conseguirão levar com vocês essa teoria e vocês conseguirão entender que ela faz sentido na vida de vocês. Essa teoria ela é marcada por 3 partes apenas, e aí aqui é a criação, a entrega e a captura. Então, quando você vem para uma instituição, por exemplo, como o ENIAC, quando você se esforça dentro do seu trabalho, dentro do que você executa, para entregar um bom resultado, para fazer um trabalho de qualidade e eficiente, você está criando o seu valor. Tudo aqui nós falaremos sobre valor. Então, a criação de valor é o primeiro estágio da conquista do seu emprego. Para que você crie valor, quanto mais raro for o seu valor, quanto mais raro for aquilo que você sabe fazer, maior será a sua probabilidade de passar para o segundo estágio, que é a entrega. Então, normalmente, quando nós estamos falando de currículo, nós estamos falando daqui, ó. Nós estamos falando de uma carta que resume o seu valor, o valor que você criou ao longo deste tempo. Assim que você conseguir passar dessa etapa, você vai para a etapa da entrega. Você precisa ter a capacidade de entregar o valor que o seu currículo disse que você tem. Então, não adianta você ter 5 diplomas universitários se na hora que você chega para entregar o seu valor, na hora que você chega no dia a dia do seu trabalho, você não coloca as suas metodologias, as teorias que você aprendeu para fazer essa entrega de valor da forma que o mercado de trabalho espera. Então, criar valor apenas, ele não resolve. O seu diploma universitário que você coloca no seu currículo, essas 2 ferramentas são capazes de te levar até a mesa de entrevista. Da mesa de entrevista para frente,
você depende da sua capacidade de entregar. E depois que você entregar, aí sim vem a parte boa. Aí é quando você captura. Mas a lógica toda é que isso é uma linha reta. Você cria um valor mediano, você entrega um valor mediano. E você vai capturar um valor mediano. Então, se vocês estão em busca da captura de um valor acima da média, isso começa aqui. Você precisa criar um valor acima da média, entregar este valor acima da média, e aí o mercado recompensa com a entrega de um valor acima da média. Todas as possibilidades de manipulação dessa lógica, normalmente elas dão problema. Você tem o Eike Batista, que em um ano ele é o homem mais rico do Brasil, segundo a Forbes, no outro ano ele está preso. Você pode pegar na história e citar várias pessoas que tentaram pular a criação, já vieram aqui para a captura, pessoas que criaram, não entregaram e quiseram capturar, pessoas que cometem roubos e furtos, que não querem nem criar nem entregar e só querem vir para a captura. Todas essas vão dar um problema. Podem trazer um benefício de curto prazo, mas a construção de uma carreira nós falamos sempre de longo prazo. E para que você possa construir isso, você precisa ter esta preocupação de criação, entrega e captura. Então, o seu currículo está aqui. E para que você faça esse currículo ser um currículo atrativo, existe um pré-requisito antes. Você precisa ter recheio nesse currículo. O seu currículo não é algo para você maquiar. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional criminalizando a mentira no currículo. Infelizmente, temos uma cultura brasileira que até incentiva essa mentira. Às vezes são mentiras simples, pequenas, inglês, intermediário, espanhol básico. Às vezes são algumas mentiras grandes. Às vezes a gente vê no jornal alguém que se passou por médico, alguém que se passou por engenheiro e colocou várias vidas em risco por conta de uma mentira. Então, hoje, nós vamos falar aqui neste primeiro momento sobre essa criação. Como transformar o seu currículo de forma atrativa. Mas lembrando que tornar um currículo atrativo, eu não estou falando do momento em que você senta na frente do computador. Aquilo é a ponta do iceberg. Vocês já viram um iceberg? Ele tem só uma pontinha para fora. Quase 70% do iceberg fica submerso, fica abaixo d'água. Então, ao momento em que você senta na frente do seu computador para digitar, você não vai fazer mágica. Você pode tentar não fazer erro. Mas a mágica, ela acontece antes. E aí eu sempre costumo me guiar por algo. Eu sou do marketing, né, cara? No marketing a gente tem os 4 P's, os 3 C's, os 3 A's, né? Os 5W, 2H. E para mim eu acostumei minha mente a pensar numa forma nesse sentido. Então eu sempre penso com 3 C's, que é o conteúdo, o crescimento e a constância. Um currículo bom, para mim, ele tem esses 3 itens. Vamos dar uma olhadinha o que seria cada um deles. Primeiro, um conteúdo ele precisa ser relevante, mas não é relevante para qualquer coisa. É relevante para aquela vaga. Aquele seu currículo coringa, nossa, é quase um trava-língua. Aquele seu currículo coringa, talvez ele não seja a melhor ferramenta. Talvez você precise entregar um pouco mais de atenção para aquela vaga que você procura. Senão você permeia uma busca genérica, generalista demais. E aí tem um estrategista que diz que a empresa que não tem estratégia faz qualquer negócio. O trabalhador que não sabe a sua construção de carreira, ele recebe qualquer emprego. Ele trabalha em qualquer empresa, ele faz qualquer coisa.
Lógico que a gente tem uma questão de sobrevivência que é muito superior a tudo isso, mas o objetivo deste verão, o objetivo dessas palestras é exatamente tirar vocês dessa zona. Se vocês pegam lá a pirâmide de Maslow, para quem não conhece, vale um Google aí, ele tem lá a primeira base da pirâmide de Maslow das necessidades humanas, ele fala exatamente sobre as necessidades biológicas. Enquanto não resolvermos as necessidades biológicas, nada mais faz sentido. No momento em que você está com aquele piriri, você está apertado, você quer ir no banheiro, cara, nada mais interessa para você. Você precisa ir aliviar as suas necessidades fisiológicas. Tem gente que, se tiver com fome, se tiver com sono, esquece. Nem a gente, cara. É capiroto, cara, é outra coisa. Então, você precisa entregar para este momento a atenção necessária. Qual é a vaga que eu estou buscando? Quais das minhas experiências fazem sentido para aquela vaga? Aí você está com preguiça, cara. Eu não vou ficar fazendo um currículo para cada vaga. Eu vou fazer um currículo, vou lá na Câmara dos Vereadores, vou mandar imprimir 100 cópias, eles vão tirar 100 xerox para mim, eu vou sair tipo panfletário. Qual a probabilidade disso dar certo? Então, o seu conteúdo precisa ser relevante para a vaga, ele precisa ser organizado, padronizado. Quantas vezes eu não pego o currículo, uma experiência está com caixa alta, letra maiúscula, o nome da empresa. A segunda está com caixa baixa. Uma termina o parágrafo com ponto, a outra sem o ponto. Um parágrafo tem um hífen espaço, o outro tem hífen sem espaço. Um você começa em letra maiúscula, o outro você começa com letra minúscula. Para quem está acostumado a olhar um currículo, isso grita. É escandaloso a falta de padronização dentro de um currículo. Dia desses, eu fui aqui resolver uma questão com o nosso departamento de recursos humanos e tinha um currículo na mesa da pessoa que trabalha aqui conosco. Vocês já viram que existe uma tendência agora de trazer um pouco de designer para dentro do currículo, né? É importante que primeiro vocês entendam que existem alguns limites dentro disso e existem algumas áreas que permitem isso. Dentro da minha área, por exemplo, é super ok. Eu trabalho com comunicação social, o marketing está dentro dessa área, e você pode ousar um pouco mais. Mas não são em todas as áreas que permitem isso. Mas o design do currículo, ele estava muito bem feito. O padrão cromático estava bem feito. A diagramação, a hierarquia de leitura estava bem feito. A hora que eu cheguei para olhar de perto aquele currículo, eu percebi que a pessoa montou um currículo em cima de um template que ela não dominava. Porque você tinha um box colorido aqui, e ao invés do e-mail dela estar centralizado no box, ele estava quase saindo do box. Ela pegou um template pronto e colocou o seu currículo em cima. Para mim, era melhor ela ter feito um currículo básico. Iria dar muito mais certo do que ela tentar me apresentar algo totalmente desconfigurado. Então, atenção a isso. O cuidado que você apresenta no seu currículo me fala muito sobre o cuidado que você tem com o seu trabalho. Qual será o tipo de relatório que você vai me apresentar? Se no seu documento de uma página, 2, no máximo, você não consegue manter um padrão de texto, você não consegue ser atento aos detalhes. Como eu trago uma pessoa para fazer um trabalho comigo que não tem zelo pelos detalhes? Outra coisa, resumido. E aí esse resumido, ele fala sobre várias questões, cara. Currículo não é Tinder, você não precisa me mandar sua foto, você não precisa me dizer que você tem filho, você não precisa me dizer seu estado civil. Cara, para mim, se a empresa precisa saber sobre isso para te contratar ou não, não vai trabalhar com ela. Porque pode ser que ela não tenha uma cultura tão legal. Para mim, no meu ponto de vista, se eu preciso dizer, e olha que eu sou homem, eu não sofro esse machismo que as mulheres sofrem, mas se eu fosse mulher
e uma empresa me perguntasse se eu tenho filhos ou não, antes, e isso fosse um critério de contratação, eu te garanto que eu não quereria trabalhar nessa empresa. Eu tenho um filho, meu filho tem 8 anos. Se o meu filho for um problema para qualquer empresa que eu trabalhe, eu não quero estar com essa empresa. Eu não quero que ela caminhe comigo. Então, resumido, são as informações que fazem diferença no seu perfil. E se alguma empresa estiver lhe exigindo alguma dessas informações, cara, segue a vida, nem traz isso para a sua história. Traz isso, que a probabilidade disso te dar mais dor de cabeça do que resultado é muito grande. O próximo. O próximo, crescimento. Isso para mim é fundamental dentro de um currículo. Qual é o seu histórico de crescimento que eu consigo visualizar no seu currículo? Existe isso? Se não existe, você precisa construir. Ninguém construirá o seu currículo se não for você. Ninguém. Tudo que está ali é obra do seu trabalho. Então, quando você observar o seu currículo, entregue isso. E se você não tiver, construa. Construa esse histórico de crescimento. Na minha empresa eu entrei em tal cargo, agora eu quero outro, cara. No meu emprego anterior, eu tive uma vaga de estagiário. Agora eu quero uma de assistente. No próximo eu quero um de analista. No próximo eu quero um de gerente. Construa esse histórico. Não deixe a sua carreira ao acaso, dependente da sorte. Sorte não é estratégia, cara. Sorte não é estratégia. Qual é o seu crescimento de conhecimento? Constantemente eu pego o currículo assim, o cara pegou um mês, e ele fez 4 cursos naquele mês. Depois ele ficou 1 ano sem fazer o curso. Existe um vale dentro deste conhecimento no currículo da pessoa. Caraca, naquele momento, de repente, ela sentiu alguma dificuldade, despertou, alguém bateu um papo com ela, ela se motivou, mas eu já consigo ver que a motivação dela não durou muito. E que talvez ela não acredite tanto no conhecimento como uma ferramenta de crescimento profissional. E isso também vai me preocupar. Lifelong learning é um conceito não tão novo, mas que fala que nós não teremos a oportunidade de parar de aprender. Nós precisamos aprender para sempre. Teremos um aprendizado contínuo. Existe um outro termo que chama o trabalhador do conhecimento. Quem tiver interesse, dá uma buscada depois no Google lá. Trabalhador do conhecimento. São pessoas que têm um perfil diferente. Construam este perfil de conhecimento sempre em forma crescente. Se você vai fazer um curso hoje, mês que vem faz mais um, cara. Se você vai ter uma sazonalidade de 2 meses, de 2 em 2 meses, faça um curso. E, cara, não estou falando para você fazer um curso, fazer outra faculdade. Você tem cursos rápidos na internet, vários. Aqui mesmo no ENIAC, você tem várias certificações que você consegue fazer online, que você consegue utilizar a nossa plataforma, a nossa marca, a credibilidade do nosso nome para agregar valor no seu crescimento, no seu currículo. Isso também é outro ponto importante. Quando você pega, por exemplo, esses nossos atletas que foram bem na Olimpíada agora, que encerrou, você vê que várias marcas vão atrás para patrocinar. Isso porque eles querem utilizar a imagem de uma pessoa para agregar valor naquela marca. Então, é uma agregação de valor. Pensem nas marcas que vocês vão trazer para agregar valor no seu currículo. Pô, de repente, você trouxe aí uma marca que ninguém conhece, cara. Ah, o site XYZ, que ninguém sabe o que é. E aí, eu não estou querendo vender meu peixe, tá? Podem ficar tranquilos. Mas aí, quantas pessoas em Guarulhos não conhecem o ENIAC? Se você coloca um selo de garantia do ENIAC que você fez esse curso no seu currículo, quanto isso agrega ao seu crescimento? E a responsabilidade?
Pego constantemente também currículos que dizem assim, de 2008 a 2009, trabalho voluntário na ONG, meu pet. Cara, aqui o resto. Você deixou de acreditar nessa causa? Ou você só queria esse selinho aqui no seu currículo? E depois a causa não foi tão importante para você? Outro ponto. Existe um crescimento de responsabilidade dentro das suas tarefas? Porque precisa haver. Eu preciso entender quanto mais responsabilidade você consegue assumir. E se você for analisar aqui, ó, é onde a maioria das empresas paga melhor. Quanto mais responsabilidade você tiver capacidade de acumular e entregar o valor, porque não é só acumular, é fazer acontecer, melhor é o seu salário. Então, falamos muito sobre essa questão do crescimento. E aí vem a constância. Existe constância na sua carreira? Ou você está parecendo um carro desgovernado andando pelo mercado? Permanência. Quanto tempo você fica nos seus trabalhos? Isso não é mais como era antigamente. Se você ficou menos de 10 anos na empresa, você sujou a sua carteira. Não. Mas, cara, também será que eu quero um profissional que fica 2 meses, 3 meses em cada trabalho? Será que eu quero um profissional que não passa na experiência? O que diz um profissional que não passa nas experiências? E se por um acaso você não tem passado nas experiências, não se sinta um pária. O objetivo de hoje é que você reflita sobre a construção da sua carreira e entenda, cara, este meu aspecto não está tão legal. Eu preciso observar a minha construção com uma maturidade, com responsabilidade, para que eu possa corrigir os erros. Nenhuma estratégia ela está isenta de erros. Pelo contrário, eu, por exemplo, nunca vi nenhuma que não tinha erro. O erro é muito mais constante do que vocês imaginam. Então, se você não está permanecendo nos seus empregos o tempo suficiente, qual é o problema? Existe uma ausência de inteligência emocional? Existe uma ausência de responsabilidade? Eu não sei. É uma reflexão interior sua, que você precisa fazer em algum momento. A constância de cursos que eu já falei para vocês. Cara, o cara fez um curso em 2011, não fez mais nenhum até agora, a gente está em 2021. Caraca, o que esse cara fez nos últimos 10 anos? Alguma coisa não está certa. Promoções. Você entra no emprego, você consegue construir uma promoção ou você só consegue construir uma demissão? Qual é o seu trajeto dentro de uma empresa? Causas. E aí, isso. As causas que você defende, elas podem agregar muito valor para você. Ou pode me mostrar que você não tem constância nas suas causas. Então, poxa, eu participei de uma ONG lá para alimentar pessoas em situação de rua. Fiquei 5 meses lá, faz 10 anos, desapareci, nunca mais participei disso. Cara, tira do seu currículo. Tira porque é provável que isso diga mais contra você do que a favor. Então, fiquem sempre atentos a estes 3 critérios, ao conteúdo, ao crescimento e à constância das suas ações. Eu vou passar a palavra para o Max. Max, agora? Ou é a Priscila? Tá. Eu vou passar a palavra para o professor Max. Caso vocês tenham dúvidas, fukunara@enac.edu.br. Ficarei feliz em conversar com vocês sobre currículo, sobre construção de carreira. Ponto positivo de ter nomes de japonês, qualquer rede social que vocês me buscarem como Fukunaro, eu estou lá, TikTok, LinkedIn, Instagram. Né? Instagram agora é onde eu estou mais ativo, então convido vocês para que a gente possa continuar essa conversa lá nas nossas redes sociais através do Instagram. Então, agradeço demais a atenção, passo a palavra aqui para o professor Max, que vai dar continuidade nesse nosso bate-papo. Muito bom dia a todos.
Hoje é um dia especial para nós, a Agência de Empregos do Futuro, para todos nós do ENIAC. Eu sou o professor Max, sou gestor de carreiras e talentos aqui, gestor da Agência Empregos do Futuro, especialista em gestão de pessoas. É para colocar mais perto, é que eu esqueço quando eu estou usando o microfone, às vezes eu vou apontar e ninguém sabe o que eu falei. Obrigado por lembrar. É o pessoal da produção aqui me chamando a atenção. E esse é o nosso terceiro, aliás, é o quarto, né, que esse é o segundo desse ano. Quarto feirão do emprego do Centro Universitário ENIAC, que tem sido um canal de empregabilidade para toda a cidade de Guarulhos, além de para a nossa instituição. O tema desse nosso bate-papo é sobre entrevista de empregos. Eu não fui tão sofisticado quanto o professor Rodrigo Fucunaro, eu anotei tudo num papel, Rodrigo, eu estou até envergonhado com isso aqui na mão. Eu queria dar um jeito de esconder isso aqui, mas não vai dar, não. E nesse trabalho que nós fazemos aí há tanto tempo com gestão de pessoas, nós percebemos um grande despreparo nos candidatos que participam de entrevistas de emprego. No ano de 2020, no meio da pandemia, nós colocamos quase 2.000 pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, nós conseguimos trazer para o ENIAC, e a vertente principal do ENIAC não é emprego, aqui é uma escola, mas nós lutamos pela empregabilidade dos nossos alunos, mas mesmo sem ser a nossa vertente principal, nós trouxemos quase 2.000 vagas de emprego. E o que nós percebemos é que nós temos muitos candidatos que vão até a entrevista, mas que não conseguem passar. Às vezes a pessoa até tem a capacitação, até tem o estudo necessário, mas não consegue se desenvolver no momento da entrevista. Eu tenho alguns alunos que já se tornaram clientes fiéis, que constantemente abrem alguma seleção na área dele, e ele me procura e eu encaminho, e ele é bom, ele tem capacidade, mas no momento da entrevista ele simplesmente não consegue se desenvolver. E o nosso objetivo é falar um pouquinho a respeito disso, a respeito dessa problemática e como lidar com essa problemática, porque, na verdade, são problemas grandes que têm soluções simples, e eu gosto de problemas grandes que têm soluções simples. Rodrigo falou sobre currículo, preparação do currículo, a ideia geral em torno do currículo, e isso é muito bacana. Depois do currículo, o que vai acontecer é uma etapa que ainda não é a entrevista. É uma etapa chamada recrutamento. O que é o recrutamento? Recrutamento é um período que abrange desde que a empresa percebeu que ela tem uma vaga, até o momento que o candidato chega lá para fazer o processo seletivo, para ser entrevistado. Então, esse período de recrutamento é o que vai levar você até dentro da empresa. E o recrutamento, ele nunca acontece em um momento pré-planejado, em um momento planejado, um momento que você teve tempo para se preparar, porque funciona assim, gente. Vamos pensar no recrutamento aqui. A moça trabalha no RH, está lá ela sentadinha na mesa dela, às 4h30 de uma quinta-feira. E ela está já olhando a foto do namorado no celular, porque daqui a 30 minutos ela vai para casa. E aí o patrão chega nela e fala assim, eu preciso de 50 pessoas aqui amanhã para fazer uma entrevista para a área de produção. E agora pronto, o desespero toma conta dela. Ela está aqui, os funcionários da agência que passam por isso, né? Amanhã eu preciso de 50 pessoas aqui, o que eu vou fazer? Ela abre uma gaveta que tem uma pilha gigante de currículos. Ou ela abre um sistema que tem um monte de currículos cadastrados. Uma pasta no Drive que tem um monte de currículos e ela vai sair lendo esses currículos agora, um por um, para ver a idade, a região que mora, o curso que fez, a experiência que tem, enfim. E ela tem 30 minutos para fazer isso. Aí sabe o que vai acontecer? Ela vai chamar qualquer pessoa. Ela vai ligar para os primeiros que ela encontrar. Ela vai divulgar no Facebook dela e todos os amigos vão mandar alguém para ir até lá. Para o desempregado, isso é um problema muito sério, porque a convocação para uma vaga de emprego nunca vem numa sexta-feira avisando você, olha, segunda-feira vai ter entrevista. E aí você vai lá e faz chapinha no cabelo,
e faz as unhas, né? E passa o final de semana no spa para poder relaxar, vai fazer uma massagem, guarda dinheiro para ir até a empresa, vai olhar no Google o histórico da empresa, procurar o endereço dela. Não é assim. Aquela menina, ela vai pegar um monte de currículo, vai começar a telefonar para todo mundo, e ela vai ligar na sua casa na hora que você não tiver. E ela não vai conseguir falar com você. Ela vai falar ou com a sua avó, que já tem Alzheimer, ou ela vai deixar recado com a vizinha, que vai esquecer de te avisar. E quando ela vier te avisar, já serão 10 para as 11 da noite. Você está à cara da derrota. Está com aquela unha comida pela metade, o cabelo desfigurada, não tem um conto no bolso. E a empresa não é aqui no centro, que você pega um ônibus e chega lá. É lá na Vila Olímpia. A empresa é lá em Campo Belo, na Zona Sul, é lá que vai ser a entrevista. Você não sabe nem como chega. Aí no dia seguinte vai até lá. Quando chega lá, você descobre que a vaga é só para quem mora na região do ABC. E você mora em Guarulhos. Você descobre que a vaga... Quer dizer, existe toda uma problemática em volta dessa parte do recrutamento. São as dores que existem no recrutamento. Para quem trabalha no RH, é importante uma postura profissional. Uma postura de analisar currículos, de analisar perfis e só trazer à empresa quem realmente tem o perfil daquela vaga, para que as pessoas não deem viagem perdida. Geralmente, quem está desempregado está também sem dinheiro. É um gasto de tempo, é um problema para todo mundo. E para o desempregado, é importante analisar a empresa que está chamando você. Infelizmente, para quem está desempregado, parece que me contratar é me fazer um grande favor. E isso não é verdade. O contrato de trabalho é uma troca. A empresa está oferecendo uma remuneração, mas eu estou oferecendo a minha capacidade de trabalho. Então, isso é uma troca que há entre a empresa e o candidato. Falando um pouquinho a respeito de entrevista, preparação para entrevista de emprego. A primeira que eu vou falar aqui já é uma grande contradição, né? Você tem entrevista amanhã, primeira coisa que você tem que fazer, dormir bem. E eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que se tiver entrevista amanhã não dorme nem a pau, né? Esse é o primeiro ponto. Eu vou colocar aqui uma frase que é completamente contraditória consigo mesma. Tente relaxar. Se você vai tentar, já não é relaxar, né? Relaxar é relaxar. Mas precisa tentar relaxar. Então, tem entrevista, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que procurar saber o endereço e sair mais cedo, porque ônibus quebra, Uber pega trânsito, enfim. Existem várias situações que podem levar você a chegar atrasado. E assim, imprevistos acontecem, mas se coloque no lugar do selecionador. Por mais que você tenha uma justificativa, algo real, eu me atrasei porque fui socorrer uma velhinha que estava em apuros, um gato que ficou preso na árvore. Se coloque no lugar do selecionador. É evidente que ele vai dar prioridade para quem chegou primeiro. Isso não tem nem o que dizer a respeito disso. Sobre a apresentação para a entrevista, alguns pontos que, pelas ideologias que correm hoje aí, têm sido banalizados. Um ponto fundamental, vista-se adequadamente. Para toda entrevista de emprego, você precisa vestir-se adequadamente. Existe uma diferença muito grande entre boa aparência e boa apresentação. Se você disser que a pessoa tem que ter boa aparência, quer dizer que você não contrata ela se ela for feia. E aí está errado, isso não pode. A questão de boa aparência não pode. Agora, boa apresentação, essa é fundamental. Ô, Rodrigo, você pode me ajudar aqui? Então vem aqui, me traz uma cadeira aqui. Eu vou pedir ajuda para os... Vou pegar um figurante aqui. Pega mais uma aí. Vamos lá, vem comigo aqui. Senta aqui, Rodrigo. Você vai ser... Nada disso está planejado, tá, gente? Ele nem sabia que eu ia chamar ele aqui. Vamos lá. Então, o Rodrigo é um entrevistador. Aí ele chamou lá o próximo. Está aqui ele fazendo a entrevista individual e uma sala de espera. Ele chamou o próximo. Existe uma palavra que corre muito hoje, uma expressão que corre muito, que é liberdade de expressão. Você ter liberdade para expressar aquilo que você é. E você tem liberdade para expressar o que você quiser. Mas a empresa não é obrigada a contratar você. Ela também tem o direito de expressar o perfil de profissional que ela espera. Então, vocês imaginem só, o Rodrigo chama a próxima, aí o cara entra lá.
fica um lado verde. Aí chega lá no entrevistador, e aí, irmão? Firmeza? Fala aí. Você contrata uma pessoa desse tipo, Rodrigo? Dá para contratar uma pessoa que se apresenta dessa forma numa entrevista? Vejam, isso daqui não tem questão de ideologia, se o cara curte um cabelo black power ou se ele tem o braço tatuado. Eu mesmo não gosto de gente com tatuagem. Se ele tem o braço tatuado ou se ele anda com uma bandeira de reggae, a questão não é essa. A questão é o perfil do profissional que a empresa está procurando. Existe uma grande diferença entre o que é a boa aparência e a boa apresentação. Então, existem vagas que têm as suas exigências. Lembra quando você me contratou? Foi ele que me contratou para trabalhar aqui, viu? Na primeira semana de aula no colégio, eu chamei ele e falei assim, ô Fuku, eu preciso mesmo usar esse jaleco branco? Ele olhou para mim com uma cara de tristeza e falou, tem, mano. Então, o perfil é de acordo com a empresa, e não de acordo com aquilo que você acha que tem que ter. Então, você pode expressar as suas ideologias da forma que você quiser. E isso é um direito constitucional. Mas a empresa não é obrigada a concordar com a sua ideologia. Imagina que você tem um escritório de direito e você vai contratar alguém para ficar na recepção do seu escritório de direito. Que perfil de pessoa que você procura? Ah, não, aqui nós somos... nós gostamos de incluir todas as ideologias. Será que os clientes vão vão ver seriedade na sua empresa? Dependendo da ideologia que você coloca lá na sua recepção. Vamos lá, outra coisa. Entrevista de emprego. Olhos nos olhos. Você nunca conversa com o seu entrevistador de lado. É igual galo, né? O galo tem o olho aqui do lado, quando vai pegar o milho no chão, ele tem que ficar de ladinho assim. E tem gente que quando está nervoso, está com vergonha, em vez de ele conversar aqui, ele conversa assim. O entrevistador está aqui, tem que ficar fazendo isso para olhar para a cara dele. Olho no olho. Foco na pessoa aqui. Isso é um desafio. Vocês sabem que por causa disso, é mais fácil ser entrevistado por uma equipe que por uma pessoa só. Porque quando há uma equipe, você consegue correr os olhos pelas pessoas, quebra um pouquinho nervoso. Olho no olho é muito difícil. É desafiador. Até porque o entrevistador, ele lê as suas expressões. O entrevistador experiente lê as suas expressões. É muito fácil pegar uma mentira, né, uma dissimulação, algo que não é bem daquela forma. Então, olho no olho é fundamental. Depois, tem que lidar com a inquietude. Eu, particularmente, sou extremamente inquieto. Você também. Eu sou bastante ansioso. E quando nós somos ansiosos, nós ficamos inquietos. Eu sou de família italiana, Foucault. A gente fala com as mãos. A gente fala, então, no momento... Faz aí, como é que é? Pois é. Dá para ouvir a trilha sonora aí? Então, isso é um problema. Essa inquietude é um problema. Nós temos a tendência, não sei se você já percebeu isso, quando estamos em uma situação que nos gera desconforto, nós temos um hábito de toda hora olhar para a porta. É involuntário isso, está no subconsciente. Eu estou aqui incomodado com as perguntas do meu entrevistador e eu o tempo todo olho para a porta. Isso é um instinto de defesa, porque a porta é a minha saída. Então, sem perceber, eu fico o tempo todo olhando para a porta, como se dali viesse alguma coisa para me salvar daquela situação constrangedora. O grande problema é que a entrevista não é para ser a situação que me oprime, é para ser a minha oportunidade. O momento de vender o meu produto não é trabalho escravo, o meu produto é a minha capacidade para que eu seja contratado. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante. Se você estiver falando com o entrevistador, ele faz uma pergunta para você, você responde, e na próxima pergunta ele abaixar o tom de voz, é porque você está gritando. Ele te perguntou, você respondeu, e na próxima pergunta ele fala baixinho com você, ele não percebeu isso. É um sinal inconsciente que ele manda para você. Para de gritar que eu não sou surdo. Por outro lado, se ele te perguntar alguma coisa e quando você responder, ele começar a virar de lado para você, ele está dizendo, eu não estou te escutando. Atenção nesses detalhes.
Por isso que é importante olho no olho. E o grande problema não é você falar alto ou você falar baixo, mas que a pessoa que em um diálogo, a dois, fala baixo demais, ela manda uma mensagem para o seu interlocutor, uma mensagem de insegurança, uma mensagem de omissão. Por outro lado, a pessoa que grita demais demonstra descontrole. Outro ponto para se ter cuidado, falar pouco. Tem algumas respostas que não pode dar numa entrevista. Uma delas é e a outra é Tira sim e não do seu repertório. Responda com palavras, né? Elabore as suas respostas, elabore aquilo que vai ser falado para o seu entrevistador. Lembre-se, cada pergunta numa entrevista é uma oportunidade. Você fica aí que você vai participar, daqui a pouco tem mais. É uma oportunidade para você apresentar aquilo que você tem. Outra coisa, você não tem nenhum problema ficar nervoso na entrevista, viu, gente? Se você não ficar nervoso numa entrevista de emprego, você é um psicopata. Quanto tempo tem que você dar aula, Foucault? 6 anos. Eu faço palestras, eu sou palestrante há mais de 20 anos. Eu faço entrevistas de empregos há uns 20 anos também. Eu sou professor há uns 22 anos. E todas as vezes que eu estou na frente de um público, eu fico extremamente nervoso. A garganta seca, dá tremedeira, às vezes dá branco, não lembro nem quem é meu pai, esqueço meu próprio nome. A questão é que, com o tempo, eu aprendi a lidar com isso. O problema não é ficar nervoso. A questão é como você lida com uma situação de nervoso. Porque isso também diz muito sobre você. Você quer ver a melhor forma de dar uma aliviada no nervoso quando você chegou na entrevista? O cara te fez a primeira pergunta. Você está tremendo. Eu tenho um funcionário meu aqui que toda vez que fala com a chefia, ele fica nervoso, não consegue falar, né? As palavras ficam na máscara. Te fez uma pergunta. Você está tremendo, a voz não sai, a garganta está seca. Quer ver como que você quebra o nervoso? Desculpa, tá? É que eu estou bastante nervoso. E não existe nenhum problema nisso, como disse. Se você não ficasse nervoso diante de uma pessoa que está te avaliando, você é psicopata. Por menos que você fica nervoso e isso é natural. Então, você desculpa, tá? Eu estou bastante nervoso, preciso desse emprego e... Deixa eu respirar fundo aqui. Respira devagar pelo nariz. Solta pela boca. Isso já começa a dar uma aliviada. Isso é biológico mesmo, né? A adrenalina começa a baixar. Aliás, tem uma coisa bacana que você pode fazer, parece bobagem. Você está lá na sala de espera, vamos fazer, Foucault, faz aí. Você está gordinho, você vai gostar de fazer isso. Desculpa. Você está lá na sala de espera. Está nervoso que só, está tremendo, está com dor aqui atrás, dá dor, né, nas costas, no pescoço. Vai no banheiro, joga uma água na cara e faz assim, ó. Faz comigo, vamos ver se você vai conseguir, hein? Vamos ver como é que está de equilíbrio aí, se não está de ressaca, fica na ponta do pé. Fica assim. Não conseguiu não, Foucault. Na ponta do pé. Relaxa bem, solta os braços aí. Parece bobagem. Ó, você se solta bem, solta o corpo em cima do calcanhar. Sentiu balançar tudo aí? Está precisando de academia. Quando você faz isso, naturalmente você relaxa todos os músculos do corpo. Faz isso umas 3 vezes. E por mais que isso pareça uma coisa boba, você já ganhou 30% de chance a mais que os seus competidores. Isso relaxa todos os músculos do corpo, tira aquela dor aqui do pescoço. Ó. Aí faz aquele movimento que a gente sempre faz quando tem alguma ginástica laboral na empresa, né? Aquele do pescoço assim. Bem devagarinho, para um lado, para o outro. É uma automassagem isso. Pronto, já subiu de 30% para 50%. Você está 50% menos nervoso. Tem gente fazendo lá. 50% menos nervoso que os seus competidores. Agora para sentar de novo, Foucault. Não acabou seu serviço aqui, não. Só para deixar claro, você não vai receber nada por isso. Então, o entrevistador fala para você assim, fala um pouquinho sobre você. É para eu falar? Entrevista de emprego? Tá. Aqui o Paniac? Legal.
Ô, professor, vamos lá. Tá, como é que eu vou falar sobre mim? Eu tenho 39 anos, eu sou pai do Matheus, de 8 anos. Eu sempre acreditei que o nosso país não está muito legal e que a gente precisa melhorar um pouco o nosso país. E eu sempre acreditei que existem duas formas da gente fazer isso. Uma é através da política, outra é através da educação. Desde que eu me formei, eu trabalho com marketing político e não consegui evoluir no meu propósito, e por isso eu estou aqui buscando essa vaga para tentar fazer do meu propósito a mudança do país através da educação. Vamos pensar se a gente contrata ou não. Vejam só, eu peguei o Foucault de surpresa, e foi de propósito isso daqui. Usei ele como cobaia, porque ele é um cara muito desenrolado. Eu peguei ele de surpresa. E quando eu falei para ele falar sobre si, ele olhou para cima aqui, para o lado do cérebro que acessa a memória. E ele começou a elaborar aquilo que ele iria falar sobre si. Uma coisa que ele fez, que todo mundo aqui tem que fazer quando for fazer uma entrevista de emprego. A primeira coisa que ele disse, eu já sabia. Ele falou o nome dele. Ele falou, e aí ele começou a falar coisas a respeito dele que não tem como ele errar. Meu nome é Max, eu tenho mais idade do que eu queria admitir. Meu nome é Max, eu tenho 42 anos, sou pai de 3 filhos. Não tem como eu esquecer isso, já pensou? Meu nome é Dagoberto. Se você começou dizendo que você está nervoso, isso já deu uma aliviada, começar falando aquilo que você sabe sobre si, já começa a quebrar aquela primeira barreira das perguntas que virão. O meu nome é Max. Se você esquecer isso, aí está na hora de procurar terapia. Aí eu falo a minha idade, aí ele já fez uma propaganda de si, né? Os meus ideais, a minha visão de mundo, o entrevistador fala, esse cara sabe o que quer. Isso é bacana. Então, esse é o princípio da entrevista. Fale sobre si, começa por aí. Tá, o que eu posso falar sobre mim? Qualquer coisa. Ele não te deu nenhuma diretriz, mas lembre-se, aquilo que vai abrir a sua porta aqui dentro. Perceberam que malandro que ele foi? Eu falei, fale sobre si, dei o microfone no susto aqui, o coração dele acelerou. Aí ele falou assim, é para uma vaga? Eu falei, é. Pro ENIAC? Perfil. É pro ENIAC? Então já que é pro ENIAC, essa é a minha resposta. Porque o ENIAC tem um perfil de profissionais, ele conhece. Se fosse para outra empresa, teria se preparado. Parabéns, Foucault, vou pensar em contratar você para cá. Você quer ver outra pergunta? Eu peguei algumas aqui que são as mais comuns, anotei na hora aqui, só para a gente bater um papo. Algumas que são muito comuns, por exemplo, fala uma qualidade e um defeito. Uma qualidade tua e um defeito teu. Essa eu não vou passar para o Foucault, não, que ele já está ficando com raiva de mim. Quando a empresa pede para você falar sobre qualidades e defeitos, o objetivo dela, aliás, existem vários objetivos aqui do entrevistador. Primeiro, a gente quer ver a sua capacidade de se autoavaliar. A sua capacidade de avaliar a si mesmo a respeito do que são qualidades e do que são defeitos. E assim, se você assistiu no Fantástico aí, ou em qualquer outro programa de TV, um doutor da USP falando sobre como se portar na entrevista de emprego, apaga isso aí, não pode esquecer o que você ouviu. Porque doutor da USP não entrevista ninguém. Quem entrevista são os profissionais de RH. É o pessoal do dia a dia. É a galera da Empregos do Futuro. É o pessoal do RH do ENIAC. É quem trabalha na área de RH. É quem lida com isso no dia a dia. Então, esquece o que você viu lá. Quando perguntarem sobre os seus defeitos, você precisa e vai aquela coisa gigantesca. Esquece. Você pode responder qualquer qualidade e qualquer defeito, desde que a tua qualidade tenha a ver com a vaga e não imprima a sua imagem como alguém arrogante, e que o seu defeito você mostre que está trabalhando nele, e que você não use um defeito que vá de encontro ao que a empresa... Imagina só, estou contratando um rapaz para professor, fala um defeito seu, eu odeio gente. Não tem como. Se esse for o seu defeito, primeiro, você nem deveria estar aqui. Então, fala uma qualidade sua, olha, eu sou proativo, eu gosto de lidar com pessoas, eu aprendo rápido, desde que seja verdade. O professor falou sobre isso na palestra anterior, sobre currículo. O que você vai apresentar aqui na entrevista é um resultado do que você já é, do que você já construiu sobre si mesmo. Então,
Se você vai dizer que você é uma pessoa comunicativa, é porque de fato você é comunicativo. Fala um pouco sobre você. Eu me comunico bem. Só isso? Acabou? Não vai falar mais nada? Mal consegue responder. Então, essa não é a sua qualidade. Fala um defeito seu. Eu sou bastante ansioso. Mas é tanto que hoje, nessa entrevista aqui, eu estou me tremendo todo. Ó. Porém, é algo com o que eu estou lidando. Estou procurando trabalhar isso. Você pode mostrar qualquer qualidade que não faça você parecer um arrogante. Não existem exemplos que eu possa dar aqui. As qualidades são suas, isso é subjetivo. E não existem defeitos que eu possa usar como exemplo também. Os defeitos são seus. Você tem que mostrar que você sabe reconhecer os seus defeitos e que você está lidando com eles. Fala um defeito seu. Eu sou muito sistemático. Eu gosto de tudo muito arrumado. Quer dizer então, seu tremendo cara de pau. O entrevistador não vai falar isso para você, tá? Quer dizer então que o seu defeito é ser perfeito demais? Né? O seu defeito é que você é muito bom. É igual aquela do tempo livre, né? Que é outra que cai muito em entrevista. O que você faz no tempo livre, Rodrigo Fukunaro? Trabalho. Olha, a resposta do Rodrigo foi trabalho. Se ele não fosse funcionário do ENIAC, e se eu não visse ele aqui das 7 da manhã às 11 da noite, e eu tenho sérias dúvidas se não tem um quartinho para ele lá em cima, eu diria que essa resposta foi péssima. Por quê? Porque quando alguém pergunta para você sobre o tempo livre, ele quer saber o que você faz no tempo livre, por mais que você tenha pouco. Então, o que você faz no tempo livre? Eu estudo. Eu gosto de ler. Eu passo o meu tempo livre me preparando para vestibulares. É verdade isso aí, meu? Bom, se você disser assim, eu estou em idade universitária, por isso o meu tempo livre tem sido voltado para estudar. Aí sim, está mostrando que é um momento da sua vida. Mas quando você quer meter o louco no entrevistador dizendo que o que você faz no tempo livre é estudar, é ler, é trabalhar, esse tipo de coisa, você dá a impressão, primeiro, que você não sabe definir o que é tempo livre. Segundo, que você está tentando enganar ele. O que você faz no tempo livre? Eu leio. Poxa, que bacana! O que você tem lido ultimamente? O Facebook. O WhatsApp. Então, quando pergunta para você o que você faz no tempo livre, ninguém está se metendo na sua vida. Na verdade, o que a empresa quer saber é se você tem vida social. Imagina comigo, esse rapaz aqui tem 19 anos de idade. 19 anos, bonito desse jeito aqui. O que a gente espera que um rapaz de 19 anos faça no tempo livre? Ele tem que passear, ele tem que ir para a balada, ele tem que namorar, ele tem que acampar, ele tem que fazer tirolesa, pular de paraquedas, ele tem que viver a juventude dele. É isso que a gente espera, uma resposta normal. O que você faz no tempo livre? Eu tenho muitos amigos, sou muito agitado, estou sempre agitando alguma coisa para a gente ir para a praia, para a balada. Ele mostrou que tem vida social e que sabe lidar com pessoas. Agora imagine essa pergunta assim, Fukunaro, o que você faz no tempo livre? Quando chega sexta-feira, eu estou sempre muito cansado, aí eu durmo. Aí quando é sábado que eu acordo, eu sempre acordo com muita fome. Aí como eu estou com fome, aí eu como. Aí comer é uma coisa que me dá muito sono. Aí eu durmo. Aí quando eu vou ver já é segunda-feira. Esse rapaz não tem vida social. Eu não estou dizendo que você não possa tirar um fim de semana para curtir preguiça. Eu queria, faz muito tempo já. Saudade. Eu estou dizendo que se você atrelar isso a tempo livre, tem um problema de relacionamentos. O que você faz no tempo livre? Eu fico no WhatsApp, eu fico no Instagram, na rede social. Não tem nenhum problema usar rede social. Aliás, hoje é uma forma de recrutamento, é uma forma de seleção. As empresas olham não apenas o seu LinkedIn. O professor terminou a palestra dele aqui, ele mostrou o Instagram. A empresa olha seu Instagram, olha seu Facebook. O nome dessas redes, gente, é rede social. É justamente para socializar quem você é, o seu perfil. E as empresas olham. Não tem nenhum problema utilizar a rede social. Mas eu perguntar para um rapaz de 19 anos o que ele faz no tempo livre, e ele atrelar isso à rede social, isso é um problema de vida social. Esse menino tem um problema de sociopatia. Ele precisa lidar com isso e ter vida social. Você veio para cá, que você estava olhando lá para mim, eu já não sei mais o tempo que eu utilizei, eu vou encerrar nessa última aqui já.
porque eu atrapalhei toda a programação. Uma outra pergunta que é muito comum e que queima muita gente, fale sobre seus últimos empregos. Meu último emprego, podia mandar o nome da empresa para inferno. E a sala do meu patrão para gabinete do gabiroto. Já era, cara. Você já se queimou. Você já chegou aqui falando mal do seu último emprego. A gente não fala mal do último emprego. Mas e se foi ruim que só? E se foi uma péssima experiência? Olha, o meu último emprego me ensinou muito. Eu tive muitas dificuldades lá, foi muito puxado, e eu extraí muitas experiências para o resto da minha vida. Tudo depende da forma que você coloca. Você nunca vai falar mal do seu último emprego, nunca vai falar mal da forma. Você pode expor as situações, demonstrar os aprendizados. Lembra de uma coisa, quem está sentado com você aqui quer contratar você. Então, o que interessa para ele é o que você extraiu daquilo. Tem que mostrar o que você conseguiu absorver das suas últimas experiências. Tenho certeza que se eu perguntar para o Foucault aqui sobre as últimas experiências dele, ele vai fazer um discurso nessa linha, mostrando para nós. Então, galera, é isso. Entrevista de emprego, a gente tem que encarar ela como um bate-papo. Aqui tem uma pessoa como eu, que está me entrevistando, tão nervosa quanto eu, porque o entrevistador também fica nervoso. O que ele quer saber? Ele quer saber se ele pode me contratar sem representar um problema de qualquer tipo para a empresa, e o meu papel é mostrar isso para ele. Se eu olhar para ele dessa forma, sob esse prisma, e fazer da entrevista uma conversa tranquila, se eu conseguir encarar a entrevista assim, então eu vou conseguir me dar bem. Ficam essas dicas aí. A gente espera vocês aqui amanhã. Amanhã tem um grande evento, a continuação desse feirão. Nós temos aqui mais de 1.500 vagas de emprego. Teremos aqui 20 empresas, coisa de 20 empresas presentes, fora nossas vagas aqui da Empregos do Futuro. Tenho certeza que muita gente vai ser iluminada com esse trabalho que o ENIAC está fazendo. Eu vou chamar aqui agora a professora Priscila Escobar, que vai dar continuidade, falando um pouquinho para a gente a respeito de carreiras. Ela que é a gestora aqui no ENIAC do Projeto Carreiras. Essa menina bonita, gente boa, que vai conversar com vocês um pouquinho. Priscila. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Que falar, né? Depois dessas duas apresentações anteriores, acho que ficou pouco espaço para mim. Agradeço aí a oportunidade aos professores Rodrigo Fucunaro e professor Max Clayton, né? E vamos falar de planejamento de carreira, tá? Para começar, sou a professora Priscila Escobar. Aproveitando um pouquinho da fala do professor Fucunaro, estava lá para o final, mas ele falou que o nome dele não era difícil de encontrar nas mídias, o meu também, o sobrenome não é difícil, né? Nem todo mundo tem um sobrenome assim. Vou dar um slide, por favor. Pode. Legal. Bom, gente, falar de planejamento de carreira. E aí eu começo com uma pergunta, até porque a minha intenção aqui é realmente gerar esses questionamentos, tá? Porque falar de planejamento de carreira é falar de nós, tá? E aí, onde eu estou e onde eu quero chegar é a grande questão. E a gente só sabe disso nos questionando, beleza? Então, nesse sentido, a pergunta aqui é, para quem o planejamento de carreira? E a resposta é para nós. É para mim, é para o professor Max, para o professor Rodrigo Fucunaro, para vocês. O que acontece? O planejamento de carreira não é só para aquele que está iniciando o seu curso superior, aquele que está saindo ali do ensino médio, tá? É para aquele que já está lá para se formar, porque a carreira em si é um conceito que traz aí um processo contínuo de desenvolvimento. Então, a todo momento, nós estamos neste planejamento de carreiras. E é para todos nós. Beleza? Opa. Bom, e aí, né, como professora, eu trago algumas definições para vocês sobre planejamento de carreira. Mas o que eu queria realmente reforçar aqui para vocês? Olha lá. Seu objetivo profissional, sua vida profissional e no âmbito
profissional. Aqui, quando nós formos nos questionar, nós vamos questionar características nossas para o lado profissional, tá? Mas, neste lado profissional, inclusive pegando parte aí do trecho da entrevista que o professor Max simulou aqui com vocês, falar aí das suas competências, das suas características, falar dos seus defeitos, das suas qualidades, ou seus pontos fortes, seus pontos fracos, tá? Você também tem que pensar neles, no seu pessoal, mas como isso tem interferência diretamente no seu lado profissional. E planejar essa carreira e observar esses pontos para o seu lado profissional é pensar no antes. É o momento que antecede tanto o seu currículo, é o momento que antecede tanto a sua entrevista. Então, a gente está aqui numa sequência de uma roda de conversa, né, de palestras, que falam exatamente de 3 pontos que têm profunda ligação, que é planejar a sua carreira. O planejamento da carreira está envolto no que você vai inserir dentro do seu currículo? Sim, e a gente tem que estar atento a isso, porque currículo é aquilo que vai te conectar ao mercado, né? O planejamento de carreira está envolto no que envolve as entrevistas? Sim, e é aquilo que também vai te inserir no mercado e contribui e corresponde ao desenvolvimento da sua vida profissional. Beleza? E aí, eu trago assim, como o professor Rodrigo falou também, eu sou da área de comunicação, e a gente tem mania de definir pontos específicos. E eu trago aqui para vocês os pilares do planejamento de carreiras. E aqui eu vou falar para vocês, esses pilares estão envoltos do que é pessoal, competências, mercado e plano de ação. Vamos falar um pouquinho de cada um deles. Pessoal. Quando eu falo de pessoal, o primeiro ponto é perfil, tá? Qual foi a primeira pergunta que o professor Max fez para o professor Rodrigo Fucunaro? Ele perguntou quem era ele, né? Para ele se apresentar, isso é perfil. Você realmente conhece o seu perfil? Tá? Não querendo puxar muito para o meu lado, mas é impossível não fazer isso. Uma das nossas ações em planejamento de carreira é conhecer realmente esse seu perfil profissional. Então, além desta apresentação pessoal, vai levar você a um cenário de que você tem perfil para o lado acadêmico, você tem um perfil para o lado empreendedor, você tem um perfil para o lado organizacional, seu perfil é profissional liberal, tá? Seu perfil é servidor público. Quando você conhece o seu perfil, isso facilita no momento em que você vai direcionar a sua busca para o mercado. Isso facilita no momento em que você estará em uma entrevista para que você realmente passe todas as informações com clareza. Então, você planeja antes para, nesses momentos cruciais, você estar bem preparado, ok? Valores. Quais são os seus valores? Tá? Parte da entrevista do professor Rodrigo, o que ele expressou? O que ele acredita? 2 formas de mudar o mundo, certo? Quais são as formas que ele tem de mudar o mundo? São as crenças, são os valores dele. Vocês também precisam ter de vocês. Isso precisa estar expresso, isso precisa estar muito claro. E, nesse sentido, também já traz os interesses de vocês. O professor Rodrigo mencionou assim, eu acredito nisso e eu trabalhei, atuei durante muito tempo nesta área. Percebi que as mudanças foram poucas, então eu fui para um outro ponto, né? Que seria a educação. Ele está aqui conosco. E para a gente entender melhor esses pilares, exatamente esse pilar que é o perfil, pessoal, envolvendo perfil, valores e interesse, a gente coloca aqui, 2 perguntinhas que são essenciais para que vocês façam para vocês mesmos. O que eu gosto de fazer e o que eu gostaria de fazer. Por quê? O que eu gostaria de fazer vai determinar os seus interesses, mas é uma reflexão interna, realmente, galera.
E o que eu gosto de fazer? Isso determina seus valores, isso determina o seu perfil. Então, antes, né, da gente chegar lá e preparar o nosso currículo, antes da gente chegar e ir lá na entrevista, vamos fazer uma reflexão, vamos planejar essa situação. Esse é o passo do pessoal, do pilar de planejamento de carreira. E competências. Competências, a gente tem que avaliar se perguntando o que eu sei fazer, o que me destaca no mercado, certo? E, a partir daí, você vai ser levado a identificar suas competências, tanto técnicas quanto as comportamentais. Enquanto o professor Max entrevistava o professor Rodrigo, eu estava pensando nessas competências técnicas e comportamentais durante a entrevista dele. Por quê? Porque fica muito claro dentro das respostas, dentro da organização, da roteirização da entrevista que foi elaborada, para que o entrevistador chegue a esses resultados, assim como para quem está sendo entrevistado, que ele consiga expor essas competências. Então, o que eu sei? O que me destaca? Tá? Quais são os meus pontos fortes, ou as qualidades, como ele falou. Só que, neste campo, a gente vai determinar, tanto para o lado técnico, quanto para o lado comportamental. E a gente sempre pede para que vocês façam uma listinha e vejam se realmente é isso. Então, quando eu estou planejando, fazendo esse planejamento de carreira, a questão do perguntar para mim, né, e obter essas respostas é fundamental. Por quê? Eu estou me autoavaliando. Tá? Então, para não passar por essa situação diretamente, sem um preparo, lá na entrevista, onde você não pode cometer o erro, faça essa avaliação antes. Beleza? Nós temos também aí o mercado, como um dos pilares do planejamento de carreira. E quando eu falo do mercado, galera, a gente fala assim, em ações que vocês devem realizar. Quais são essas ações? Pesquisar o mercado. Para quê? Para que você conheça ele de verdade, para que você entenda este mercado. E para entender esse mercado, você vai pensar assim, área, qual é o segmento, qual é o campo de atuação? Tem espaço? É realmente algo que eu quero? Às vezes eu projetei, estou indo para a área da saúde. E aí você começa a pesquisar sobre esse mercado. E aí você percebe questões de cargos existentes, os requisitos que o mercado impõe para esse tipo de contratação, e você fala, eu acho que isso não tem nada a ver com o meu perfil. Sinto que eu não tenho nenhuma dessas competências. Então, você percebeu que os pilares anteriores, eles não são completados, tá? De acordo com o que você está investigando no mercado. Não tem uma ligação entre o seu lado da profissionalidade, a sua identidade profissional, com aquilo que o mercado está trazendo, exigindo para vocês. Então, a gente retoma esse processo do planejamento, essa ação estratégica do pensar a sua carreira no antes. Beleza? E aí, a gente vai falar do plano de ação. Afinal, o tema é planejamento de carreiras. E, para este plano de ação, a gente tem que ter um foco no objetivo. Quem aí já escreveu o seu objetivo para o mercado de trabalho? Como que é esse objetivo? Ele está muito claro para vocês? Como saber, né? Quando a gente faz esse planejamento, quando a gente faz essa avaliação. Então, a minha área, tudo que eu identifiquei do meu perfil, tem uma correspondência alta com a área da educação. Então, meu objetivo vai ser descrito para a área da educação. Tudo que eu avaliei no antes, tudo que eu pesquisei, avaliei antes, digo nesse sentido, do pessoal, tá? E das competências. Está relacionado à área, por exemplo, do servidor público. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar o meu objetivo para esse cenário.
ok? E o que você precisa fazer para atingir esse objetivo? É o que nós trazemos aqui com as nossas ações estratégicas, certo? E aí, para essas ações estratégicas, o que vocês precisam determinar? Quais etapas são necessárias, certo? Qual é o seu planejamento? A curto, médio e longo prazo. Anteriormente, nas falas, foi apresentado para vocês o seguinte: olha, hoje eu estou ocupando um cargo X, comecei nessa etapa, estou mudando de emprego, vou crescer um pouquinho. Isso está dentro das suas ações estratégicas em relação às etapas de curto, médio e longo prazo. Então, eu vou vou desenvolver a minha carreira, começando lá na fase do estágio. Eu vou passar para buscar uma etapa de trainee. Agora eu vou ser um auxiliar, eu vou ser um assistente, eu vou ser um gestor, um coordenador, um diretor. É o seu planejamento, etapa a etapa. Por quê? Conforme você vai reavaliando constantemente a sua carreira, o seu pilar, tanto no pessoal quanto no comportamental, você vai percebendo que você está conhecendo mais do mercado, você está adquirindo maiores competências, maiores habilidades. E, a partir desse sentido, você consegue aí fazer a definição de um objetivo e ter um plano de ação dentro do prazo que corresponda à realidade. E a sua probabilidade de ter melhores resultados, ela é bem maior. E os recursos? O que é necessário dentro do seu planejamento em relação a estes recursos? Tanto recursos que sejam operacionais, intelectuais, analíticos e artísticos. O que você realmente tem? O que é exigido de você? Você tem contatos para que tudo isso aconteça? O quanto eu sei, o quanto eu me desenvolvi, o quanto eu tenho de conhecimento técnico. Eu sei realizar determinada tarefa? Então, percebam que o nosso papel aqui é de questionadores, questionar a sua identidade profissional. E isso é o seu primeiro passo para determinar o caminho que você realmente vai seguir. Se você está na área, se você tem um perfil para aquela área. Beleza? Esses pontos são aquilo que são os pontos, na verdade, que vão te destacar em relação aos demais concorrentes, porque você sabe exatamente onde você está quando você começa a se questionar, quando você começa a ter as primeiras respostas e quando você chega àquele ponto. A partir dali, começa uma nova etapa, novas perguntas, novo momento dentro da sua carreira. E aí você começa a obter, a partir daí, novas respostas, muda aquele cenário. Você consegue ter este crescimento, tá? Então, pensar nesse planejamento de carreira é estar fazendo sempre uma revisão interna, tá? De onde vocês estão e onde vocês querem chegar. Alcancei aquele objetivo? Alcancei. Eu vou ficar sempre aqui, neste ponto? É isso que eu quero? Eu acredito que não. Se eu não me engano, o professor Max mencionou a pirâmide de Maslow e ele falou das primeiras necessidades, né, que eram as necessidades básicas. Mas se a gente olhar a pirâmide, lá no topo está a autorrealização, né, galera? E o que é autorrealização? Eu posso ter a minha autorrealização de uma maneira que é distinta do professor Max, que é distinta do professor Rodrigo, certo? Nesse sentido, galera, quando eu falo que você observou lá no começo da sua estrada, da sua trajetória, da sua carreira, afinal, é o sentido da palavra, tá? Onde você estava e onde você chegou, você compara com aquela pirâmide. Você já está lá no topo? Você já se sente autorrealizado? Sim, me sinto completamente autorrealizado. Então, eu acredito que você já atingiu todos os seus objetivos. Tá? Você vai se questionar novamente, vai perceber que as respostas serão as mesmas. Mas quando você chega neste ponto e percebe, olha, eu ainda posso crescer, surgiram novas perguntas, novas possibilidades, novas respostas, você ainda está crescendo dentro da pirâmide, você ainda está buscando a sua autorrealização.
Tudo bem? Então, é nesse sentido que nós vamos construindo este planejamento. Eu trago para vocês alguns questionamentos básicos, tá? E se vocês fizerem pesquisas, o que é um dos pontos que nós trazemos aqui no plano, nos pilares, de planejamento de carreira, vocês vão ver que as falas são sempre voltadas para você. É o que você busca, tá? A gente não tem, uma fórmula mágica. A gente traz o direcionamento. Eu gosto muito de uma frase do Hermann Hesse, que ele fala assim: eu nada te posso dar que já não exista em você. E o que ele quer dizer com isso, galera? Que para tudo que a gente busca, já existe uma realidade aqui, tá? Quem está de fora só vai te ajudar a pegar aquela chave e abrir a porta, tá? Então, nesse sentido, o planejamento de carreira é seu, é interno, tá? E quando é que a gente descobre? Quando a gente se questiona, certo? Eu acho muito legal o papel do profissional da psicologia, neste caso. O que ele faz com vocês para chegar ao resultado? As perguntas certas. Quem traz a resposta? São vocês. E isso é planejamento de carreira. É o seu plano de ação. É você questionar. E questionar dentro de períodos para obter recursos, reconhecer os seus recursos operacionais, intelectuais, analíticos e artísticos, se for o caso também. Afinal, temos sempre algum fator. Quem é que não gosta de cantar um pouquinho no chuveiro, né? Quem é que não gosta de desenhar, às vezes? Pode ser um hobby, uma ação para fazer no tempo livre, como o professor Max mencionou. Tudo isso favorece, nos diferencia, nos destaca, traz aí quem é você profissionalmente. A gente usa muito a palavra profissionalidade. Essa é a sua profissionalidade, a sua identidade, o seu eu com o seu lado pessoal. Beleza? Não quero me estender muito, afinal a gente já estava bem estouradinho no tempo, né, professor Max? E aí, algumas dicas que a gente traz também. O que é importante depois que vocês fazem todo este planejamento, organizam, criam lá através do mapa mental de vocês, ou nos recursos que vocês conhecem, como uma planilha, como num documento, por exemplo. Pontos importantes. Se você não tem nenhuma competência que você conseguiu identificar, se você não tem nenhum conhecimento operacional, tá? Formação. Mas se você também tem, o que é que vai ampliar esses seus conhecimentos, essas suas competências? A formação. Então, o ingresso no ensino superior, tá? A sua formação é um ponto de destaque, é um ponto de aquisição dessas competências, dessas habilidades, de você ter esse desenvolvimento. Contatos, o famoso network. Tenham rede de contatos, desenvolvam essas características, trabalhem com esta ferramenta. Quem pode começar a fazer parte dessa sua rede de contatos? Ingressei no ensino superior, o seu professor é o seu contato direto dentro da área. Os seus colegas de sala de aula, né? Afinal, você pode ainda não estar atuando dentro da área, mas no ensino superior você tem aquela pessoa que já está há 15 anos trabalhando na área e agora que ela está buscando a formação dela. É sua rede de contato, vai te favorecer. Assim como você vai ser referência para um outro que tem menos experiência de mercado que a sua, certo? Então, aqui começa. E olha que legal, a sua formação também é o princípio para a sua rede de contatos. Desenvolva um currículo. E aí, vocês foram agraciados, na verdade, com uma palestra inicial do professor Rodrigo, que traz uma realidade de análise de construção de currículo fantástica, né? Acho que não preciso nem mencionar muita coisa aqui. Destacaria, principalmente porque está relacionado ao planejamento de carreira, o cuidado com a definição do seu objetivo, beleza?
você definindo esse objetivo muito claramente, o que o planejamento vai te ajudar, o desenvolvimento daquela estrutura com base em todas as informações que vocês já receberam, vai facilitar, vai viabilizar muito o trabalho de vocês. E, por fim, o momento da entrevista. A dica era, prepare-se para essa entrevista. E como se preparar? Bom, não preciso também falar muita coisa, porque o professor Max aqui já nos demonstrou, né, dos meios mais práticos possíveis, como nós podemos nos preparar para esta entrevista. Tenho certeza que, ao sair daqui, né, ao desconectar aí da transmissão, vocês terão uma revisão sobre essa identidade profissional de vocês, sobre os objetivos. Estarão completamente preparados, né, para construir um bom currículo, para se sentirem mais seguros ao participar de uma entrevista de emprego, a começar a pensar nas suas redes de contatos, porque eu já estou no ensino superior, mas eu não me relaciono muito bem. Bom, esses contatos podem te impulsionar muito no mercado. Começa de jeito simples, começa pelas próprias mídias sociais, depois se envolvam mais com seus colegas de classe, beleza? E aí, pensem na sua formação, do início ao fim. Dificuldades nós vamos ter nesse período formativo, mas concluir é um grande diferencial. Basta, novamente, vocês pesquisarem um pouquinho no mercado e ver o percentual de pessoas que realmente têm um ensino superior no Brasil. O quanto isso destaca vocês aí no mercado. Beleza, galera? Bom, seria isso que eu teria para passar para vocês. Também deixo aqui alguns contatos, caso vocês tenham dúvidas, queiram mandar mensagens, tá? E gerar outros tipos de interações também aí sociais. Afinal, socializar também faz parte de uma das necessidades da pirâmide, né, professor Max? Bom, muito obrigada, gente. Professor Max, você vai